Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou o professor Eduardo Vieira e sejam bem-vindos ao quadro Cultura e Verdade. Hoje, como eu tinha combinado no último vídeo, eu vou continuar falando com vocês sobre estratégias para escolher um bom candidato conservador. Mas antes eu vou endereçar um pouquinho algumas questões que foram feitas nos comentários do vídeo passado, que eu achei interessantes. A primeira é a seguinte: será que eu, fornecendo esse tipo de informação, eu estou dando um manual para o enganador, para o canalha, se colocar como um candidato conservador de forma convincente? Será que então isso não é uma informação ruim que eu estou deixando pública e que o inimigo pode usar isso contra nós? Essa foi uma pergunta que foi feita várias vezes, na verdade uma ilação, uma sugestão. Bom, é claro que sim. Toda vez que você provê conhecimento para as pessoas, esse conhecimento pode ser usado para o mal. Todavia, esse conhecimento é verdadeiro em sua essência. Então, sempre que a gente coloca para fora um conhecimento que é verdadeiro em sua essência, a gente está trabalhando para o bem. Isso é uma coisa metafísica e inevitável. Consequentemente, sim, existe o risco de bandidos e canalhas usarem isso para o mal. Mas o saldo dessa exposição vai ser sempre positivo por conta de ser um conteúdo verdadeiro. Então é muito mais fácil que pessoas em maior número absorvam aquelas informações, essas informações, e consigam usar isso para fazer coisas boas, do que pessoas ruins peguem essas informações para fazer coisas ruins. Até porque essas coisas ruins que vão ser feitas com essas informações vão ser baseadas em mentira. E a mentira tem um poder de propagação e um poder de fixação muito inferior à verdade. Isso vale a pena a gente pensar. Outra coisa que foi colocada, eu cheguei a endereçar um pouquinho na introdução do vídeo passado, mas o pessoal talvez não tenha registrado, ou então a apreensão sobre isso se tornou grande demais. E eu vou colocar aqui para vocês também. É o seguinte: nós podemos errar. Como é que a gente faz para garantir que essas coisas são verdadeiras, que a nossa avaliação é correta? Bom, gente, sim, nós podemos errar, nós já erramos e nós vamos errar mais, é inevitável, tá? A gente não pode garantir a perfeição no nosso julgamento. O que a gente pode fazer é tomar medidas para que o nosso erro seja minimizado, justamente, que é o que eu falei no vídeo passado. Que medidas seriam essas, Bom, uma medida que eu acho fundamental é você se escorar em pessoas que conheçam pessoalmente o seu candidato e que vocês tenham confiança. Um depoimento próximo desse jeito não é fofoca de terceiros, é gente que conheça diretamente o candidato. Então vocês podem usar esse tipo de informação. Outra coisa, histórico dos últimos 5 anos de rede social desse candidato. Se você for procurar isso, se essa informação não estiver disponível, já pode correr. Um candidato a um cargo público que oculta as suas ações, o seu pensamento em redes sociais nos últimos 5 anos, ele tem coisa para esconder, já pode fugir dele. É um fator determinante. Então, são pequenas estratégias que a gente pode usar. Se o candidato for uma pessoa já pública, verifique as ações que ele fez. Se ele for um parlamentar que está em tentativa de reeleição, bote os 2 pés atrás e verifique as votações deles, do seu candidato. Isso dá trabalho, tá, gente? Mas você fazer uma avaliação adequada de um postulante a um cargo público dá trabalho. Não é uma coisa simples. E lembra, nessa avaliação, vocês nunca vão conseguir encontrar um candidato que seja 100% alinhado com o seu pensamento. Isso é impossível. Se vocês descobrirem alguém assim, pode ter certeza que esse cara está mentindo. Ele vai estar dizendo o que você quer ouvir. Então, observe o discurso dele, vê se não é um discurso malemolente que caiba várias interpretações, ou se ele estiver sendo indagado diretamente por vocês, verifica se ele não extraiu a sua preferência de resposta durante o processo de confecção da pergunta. Sejam malandros, tá? Sejam desconfiados, é um termo melhor do que malandros, Outra questão é a seguinte: não tem problema nenhum vocês escolherem um candidato com o qual vocês se alinhem em 80%. Não tem problema nenhum. É perfeitamente normal. Foque no que é mais importante. Quais são as pautas mais importantes? Aborto, segurança pública, Deus, que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais nesse vídeo aqui hoje. Então eu já falei sobre as 2 primeiras questões no vídeo passado. Então vale a pena a gente verificar isso, tá? Agora, vou fazer um pequeno parênteses aqui que eu também prometi no vídeo anterior. Vocês, quando fazem análise política, quando vocês veem análise política de pessoas, normalmente vocês veem associado a essa análise um diagrama, que é um plano cartesiano chamado diagrama de Nolan.
Esse diagrama de Nolan foi feito por liberais e ele foca basicamente nas duas questões que incomodam os liberais. A questão de liberdade econômica e a questão de liberdade, vamos dizer assim, de atuação, de autoritarismo do governo ou não, né? Só que essas questões não são questões relevantes para um conservador. Então a gente acaba olhando para aquele diagrama e a gente vai se tornando a nossa visão política um pouco economicista demais. Então eu vou botar aqui na tela para vocês verem o diagrama que eu criei, tá? Bom, na verdade é um trabalho em andamento, né? Onde eu coloquei o seguinte, vocês vão ver aí que o diagrama é basicamente um triângulo, né? Eu coloquei esse diagrama tridimensionalizado, mas vamos focar só na parte bidimensional por enquanto, que é um triângulo, e você tem do lado direito os tradicionalistas, que somos nós conservadores, tá? Eu botei o termo tradicionalista para fugir um pouco das conotações um tanto quanto imprecisas que às vezes se associam ao termo conservador. Em oposição ao conservador está o revolucionário. Tá? O revolucionário é o esquerdista, é o socialista, é o que se chama de progressista, é o comunista, enfim, todos esses istas que a gente está habituado a combater, eles estão todos do lado revolucionário, que é um termo também impreciso, mas que é bom para aglomerar isso tudo e fugir do já batido socialista, comunista e progressista, tá? Que é uma mentira absurda, né? Bom, no meio dos dois e acima não numa situação de sobreposição, claro, né? Só num eixo um pouco diferente, né? Você tem esse eixo aqui e você tem um eixo vertical, onde tem o que normalmente se colocaria o liberal ou libertário, mas eu preferi chamar de cético materialista, tá? Ou seja, o cara é cético em relação à transcendentalidade, ele é materialista, ele enxerga o mundo de forma economicista. Então ele mais ou menos foge das duas visões do revolucionário, ele vê o mundo numa terceira via, digamos assim, num eixo diferente. Então aí estão as três principais vertentes de pensamento, né, que compõem o pensamento político de todo mundo. Está todo mundo mais ou menos aí, mais para lá ou mais para cá, nessas vertentes, né? Bom, eu quis botar dois eixos que eu acho que são muito específicos, que devem ser tratados por nós, conservadores, né, de forma nominal, que é o eixo do materialismo, que é essa seta vertical que vai lá do encontro entre o revolucionário e o materialista cético, e ele vai até a outra ponta e ele encontra a sua posição no transcendentalismo completo, que está lá na ponta do tradicionalista. Tá? Então esse é um eixo fundamental. O quanto de noção da transcendentalidade tem uma pessoa. E do outro lado, você tem um outro eixo que vai da liberdade, que está entre, né, na pontinha ali do tradicionalista e do cético materialista, onde estão também uma parte dos liberais e libertários e tudo mais, e encontra a sua oposição lá no revolucionário, né? Lá na ponta do revolucionário, que é o cara que acha que o Estado pode tudo, que não há individualidade, né? Essa liberdade inclui também a parte de concepção de indivíduo. Então lá no coletivismo supremo é a ponta dessa seta, tá? Então esses dois eixos também vale a pena a gente tratar de forma bastante específica. Se a gente discutir todas essas questões, né, todas essas, vamos dizer assim, essas três linhas fundamentais de pensamento, esses dois eixos fundamentais, a gente vai estar defendido dentro da nossa posição conservadora. Em cima desses eixos que devem seguir as nossas discussões de alinhamento político. E é claro que, de um ponto de vista mais prático, né, eu coloquei a terceira dimensão. Se a gente virar aí esse diagrama, a gente vai ver que tem uma terceira dimensão, tem lá uma seta, que é a percepção da guerra cultural. Isso já é uma coisa mais prática. Você pode ter gente alinhada ao conservadorismo, ao tradicionalismo, né, que não perceba adequadamente os meandros da guerra cultural, e aí você vê muita gente boa falando muita coisa errada acerca de questões específicas da vida prática política, e a explicação está aí. Fora isso tudo que eu falei, existe um ponto, então, uma questão que eu acho que a gente deve fazer para o nosso candidato, né, que eu vou fazer para mim, em termos do mesmo jeito que eu fiz as outras duas, tá, que se refere à transcendentalidade. Lembrando do parênteses, tá, que mesmo a transcendentalidade pode ser usada de forma errada. Você vê a quantidade de gente que reclama quando eu boto a arminha aqui do lado, que eu não botei hoje porque estou em outro ambiente, por conta de ar-condicionado, que está um calor do cão. Mas, enfim, a transcendentalidade pode ser usada de forma errada, né? Tanto por percepção errada mesmo, né? Por ensinamentos errados. Você vê a teologia da libertação e tudo mais. Tem diferenças assim
mesmo dentro da Igreja Católica. Enfim, em todas as aglomerações humanas, o mal está presente, né? Infelizmente. Então, tendo essa pitada de sal aí para a gente temperar o nosso julgamento, vamos falar um pouquinho sobre isso. Candidato, qual é a sua orientação religiosa e a sua visão da transcendentalidade no serviço público e tudo mais? Muito bem, minha resposta para isso é a seguinte: eu sou católico apostólico romano, tá? Apoio isso, todo esse arcabouço católico apostólico romano, incluindo naturalmente Jesus, com fé e veemência. Maior do que isso está o cristianismo, com suas diversas noções, tá? Eu tenho as minhas diferenças teológicas em relação a vários elementos do cristianismo, mas estamos todos no mesmo time. Até essas diferenças se concretizarem em discussões políticas específicas, a gente vai estar em outro mundo muito melhor do que a gente está agora. Então, todos os cristãos são meus aliados, tá? Não faço distinção alguma sobre isso, para te falar a verdade, em termos políticos, tá? Acima disso, tem uma outra esfera, que é a esfera judaico-cristã, onde eu coloco, de novo, todo mundo como meu aliado. Judeu é meu aliado nessa briga. Judeu de direita conservador, tá? Como eu falei, a mesma pitadinha de sal que serve para o catolicismo serve para os demais, né? Para os evangélicos, serve para os judeus, serve para todo mundo, infelizmente. Então, essa é a minha postura, tá? Esses valores são meus valores principais e inegociáveis, tá? Então não serei pragmático em relação a valores cristãos. Se eu tiver que ir contra a minha fé cristã, eu não farei isso. Isso é absolutamente fundamental que esteja bem claro, tá? Não quero que você compre, eleitor, gato por lebre, tá? Você estará votando num cristão convicto e inabalável. Não irei arredar pé de jeito nenhum dessa postura, tá? Agora vamos falar um pouco dessa relação, né, da religiosidade com o serviço público. O pessoal fala o tempo todo de Estado laico, que o Estado tem que ser laico, não sei o quê. Olha, em relação a isso existe uma confusão tremenda, tá? Essa coisa de que não pode botar cruz em lugar nenhum, não pode rezar, não pode fazer nada disso. Isso é mimimi, na verdade, mimimi das pessoas que não entendem muito bem o assunto, né? E de quem entende é uma ação anticristã, tá? Você não vai ver isso em relação a outras religiões. Em relação ao cristianismo, é um poço de intolerância que cresce, né? E pretende que toda manifestação cristã seja removida. Ora, eu invoco vocês aí ao exemplo dos Estados Unidos, onde a gente tem na nota, né, na cédula, "In God we trust", em Deus nós acreditamos. Então é claro que, quando se fala que o Estado é laico, o que está se dizendo é o seguinte: a gente não vai substituir a Constituição pela Bíblia, né? Mas isso ninguém está falando de jeito nenhum, ainda mais a nossa Constituição, né, que é ninguém está falando disso de jeito nenhum. Agora, é óbvio que nós devemos, sim, abraçar os nossos valores judaico-cristãos, os valores de base da formação da nossa civilização, para, em cima disso, construir o nosso Código de Leis, a nossa Constituição e etc. Essa Constituição, por exemplo, de 88, é um horror. É uma Constituição completamente socialista, dissociada totalmente da vontade do povo. Nosso povo é conservador e é, em sua maioria, cristão. Então dizer que o Estado é laico não significa dizer que o Estado deve cuspir na cabeça do povo todo. Porque, pelo contrário, o povo forma o Estado. O Estado é um serviçal do povo. Então, se o povo é cristão, é óbvio que o Estado deve tomar para si linhas cristãs, né? Mas tem a exceção. Mas nem todo mundo é cristão. Meu amigo, você não é cristão? Eu lamento por você, né? A gente não vai, o Estado não pode ir correr atrás de você com um bastão e te forçar a se converter, tá? Agora, o Estado sim pode assumir-se um Estado de um povo majoritariamente cristão e agir dessa forma. Não existe nenhum conflito ético em relação a isso, tá? Então, esses espantalhos que colocam para fazer você, né, o eleitor ficar, e, enfim, todo mundo, né, ficar desesperado, dizendo que, morrendo de vergonha de fazer qualquer citação cristã em público, né, isso é uma falácia das mais malignas. Então, sim, eu como candidato, se eu for eleito, eu vou citar toda a sabedoria cristã, sim, eu vou beber da fonte mais pura de verdade que já transbordou sobre o planeta Terra, que é Jesus Cristo. Eu vou fazer tudo isso, sim. E o ideal é que o seu candidato tenha uma posição semelhante. Pessoal,
Vamos comentar nesse vídeo aí, eu quero ouvir de vocês, tá? Porque eu vou seguir comentando os comentários de vocês no próximo vídeo, tá? Vamos fazer isso, a não ser que aconteça alguma emergência, o próximo vídeo vai ser sobre esse mesmo tema, a gente vai avançar em questões importantes, tá? Eu não esqueci, deram um monte de sugestões bacanas sobre questões para tratar, eu vou tratar no próximo vídeo, com certeza, e vamos andando em relação a isso, tá? As eleições ainda demoram um pouquinho, a gente vai ter tempo para tratar de muita coisa, tá? Então pesquisem o seu candidato. E lembre-se, tá, gente? Por trás de todo esse aparato, tá, de questões conservadoras que a gente está colocando, existe o fundamento que são as nossas heranças civilizacionais. Então eu, em conjunto com a maravilhosa equipe aqui do canal Vista Pátria, nós estamos produzindo um curso chamado Nós Somos Ocidente, que já está com o seu primeiro módulo todo publicado, tá? Então vale a pena vocês verificarem aí o QR Code, aponta lá a câmera do seu celular, verifica, é um curso bastante barato, parcela em 12 vezes, está com juros, mas fica bem baratinho, e nós vamos ter 5 módulos com alguma coisa variando aí de 25 a 35 aulas, tá? De conteúdo rico em história, cultura e todas essas argumentações fundamentais que servem para a gente tomar consciência do que é a civilização ocidental e da importância que é a gente defender esses valores e esses conceitos na nossa vida prática. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.